Fala galera, beleza? Quanto tempo, hein, gente? Dia 20 de dezembro de 2021. Windows, eu atualizei o Windows, ele fica meio maluco aqui na hora de... deixa eu ver aqui se vai dar certo. Vamos lá, aí, queria que baixasse aqui. Vamos lá, barra de tarefas. Não vai fazer o hide, então depois eu resolvo isso, né? Vamos nessa, já estamos com o horário pego. Então olha só, gente, primeiro queria agradecer a todos vocês que me acompanharam durante esse ano, né? Vai fazer um ano que eu tô com o canal, em janeiro. Os primeiros vídeos e tudo mais, né? Então muito obrigado, né, a todos vocês que me acompanham. É sempre um prazer, né, ter aí a companhia de vocês. Eu precisei descansar um pouco nessas últimas semanas, porque para mim, eu acredito que para vocês também, quer dizer, para muitos de vocês, né, não necessariamente para todos vocês, o ano de 2021 foi bastante difícil, então precisei descansar um pouco, priorizar um pouco um tempo para descanso e para organizar minhas coisas, mas estamos de volta aqui com esse vídeo do final do ano. Eu queria fechar o ano, falar com vocês, e vou começar aqui pela gringa. Deixa eu só tirar umas coisas aqui que estão sobrando aqui, que não vão botar aqui, pronto. Então, começando, né, gente, pelo EWZ, esse aqui então é o último vídeo do ano. Eu volto em janeiro, devo voltar depois da primeira semana, né, para a gente poder começar, talvez na primeira semana, para a gente começar a falar de 2022. Vejam só, gente, primeira coisa que eu queria falar, eu atualizei aqui as cores aqui, então, ó, essa aqui é de 20, 50, tá bom, amarelinha, a laranjinha aqui, né, a de 100 e a de 200 aqui em cima, tá joia? Então, o que eu tinha dito para vocês, né, nas últimas vezes que a gente tinha conversado, que eu analisava o EWZ como ponto relevante da nossa estratégia de trade, né? Por quê? Porque se o EWZ subisse, como ele estava no fundo, né, ele estava numa região de fundo, ele iria permitir uma alta da nossa bolsa, né? Aí ele veio aqui nessa região, teve um gap de baixa, né? Veio aqui na média de 20, teve um gap de baixa, e depois defendeu esse gap, né? E, quer dizer, minto, eu tô falando besteira, tô misturando histórias. Começou aqui, com esse gap de baixa, veio aqui, e aqui foi o fundo do Covid, da coisa do vírus e não sei o que o mundo ia acabar, etc e tal, que eu falei, galera, no fundo, o mundo não acaba, o mundo acaba no topo, né? Regra geral de trade, o mundo só acaba no topo, no fundo o mundo nunca acaba. Então, chegou aqui, eu falei, olha, tem essa ponta aqui dessa defesa, dessa região de volume aqui, ó, que é essa região aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? Então, eu imaginava, né, que iria defender, acabou defendendo, subiu e foi até a média de 20. Né? Aí aqui eu já não estava mais fazendo os vídeos. Quando chegou aqui na média de 20, o que a gente tinha que esperar? Deixa eu abrir aqui meu pincel. O que a gente tinha que esperar? A gente tinha que esperar que ele veio, bateu aqui, ficava nessa região e depois fazia assim. Tá joia? Ficava aqui e depois subia para buscar a de 50, voltar e assim por diante. Ou vinha até aqui, fazia uma defesa nessa região aqui. Deixa eu organizar isso aqui que ficou feio. Fazia uma defesa nessa região aqui, mais ou menos, e aí depois subia. Certo? Essa seria um modelo de defesa, né? Um pullback e aí depois a subida. Pronto. O que aconteceu que daí me fez até lá, eu estava na praia, escrevi para vocês preocupado. Por quê? Porque isso aqui, ó, é a criminalidade da Bolsa Brasileira funcionando. Porque o EWZ abriu com um gap de baixa de 6%, e a nossa bolsa no dia chegou a estar em alta e fechou 0,34. E aí, como sempre, nos noticiosos, não vou citar aqui o nome dos noticiosos, vocês sabem quais são,
não havia uma palavra sobre o EWZ despencando 6%. Não havia uma palavra. E de como que isso era um risco para quem estava comprado em bolsa no Brasil, porque daí tem esse diferencial vai ser arbitrado, meu. O nego vai fazer o preço subir depois marretar. E aí, olha lá, o preço, se você botar aqui, depois eu mostro para vocês, não teve esse gap na nossa bolsa. Quando foi ter? Foi até agora. E aí o EWZ veio para baixo e olha aqui, ó, gap de baixa tá aqui, ó, né? Foi por isso que eu escrevi aquele dia, falei, quem tá acima da média de 50 tem que sair, né? Se a gente pôr aqui, ó, no mensal, que é o que me preocupou aqui, ó, tá vindo aqui, ó, tá vindo aqui, bem aqui, ó, né? Então tem essa resistência aqui, ó, e depois tem aqui o fundão, ó, tá certo? Que é o fundão do Covid, tá? Então não é brincadeira, não é brincadeira, não. Então a gente tem muitos pontos de atenção, né? Muitos pontos de atenção, aqui, aqui e aqui, com uma tendência, claro que de queda, né? De queda. Então esse é o cenário do EWZ, não tem como discutir com isso, certo? O EWZ está mostrando que o Brasil, o preço do ativo Brasil vai cair. 10-year yield, né? Deixa eu pôr aqui no diário, voltar, abrir aqui para a gente poder ver, né? Aqui no fundo perdeu força, nada a dizer. TLT tentando esticar, né? Olha lá, tentando esticar. Bitcoin, olha lá, lá no topo. Mauricião lembra, eu falei, Mauricião, grande Mauricião, um abraço, viu, Maurício? Oh, sensacional aí, nossa parceria e amizade aí, obrigado, viu, Maurício? Mauricião tava na compra, ele me falou, eu tenho que vender, ele falou, eu já saí, já fiz a venda, tô fora. Olha o que aconteceu. De quem insiste em ficar comprando no topo. Quem compra no topo só se ferra, né? Então Bitcoin nada a dizer. Eu não me empolgaria em comprar Bitcoin, meu, até eu ver lá no fundo, que é este fundo aqui, ó, que ele vai testar. Ele vai buscar esse fundo aqui, ó, dos 41 mil. E como esse fundo aqui, ó, foi o pivô para fazer a alta, ele deve vir testar o fundo aqui, ó, 36.500. E não me surpreenderia se ele vier aqui, ó. Beleza? Por quê? Porque quando um ativo falha no rompimento de topo, isso aqui é uma falha de rompimento. Por que é uma falha de rompimento? Não teve continuidade. Quando um ativo falha num rompimento, vou contar uma história para vocês. Quem começou a comprar aqui, ó, ou quem começou a comprar aqui, agora não quer mais comprar, só quer vender. E isso tende a fazer com que o ativo vá lá embaixo, tá certo? Então não se empolgue, tá certo? Não se empolgue, tenha paciência, tenha calma, espera o ano começar e aí aqui no Fast Trades nós vamos falar disso, beleza? Quando tiver, como eu dei o sinal aqui pra galera, quando tiver eu aviso vocês que a compra tem que acontecer, beleza? Então fiquem atentos, que eu acho que vem aqui, tá? Vem aqui. Deixa eu até melhorar aqui essa leitura. Ó. O preço Covid é mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? 11.500, certo? Não desconsidere a hipótese, tá bom? Ó. Não desconsidere, porque isso aqui, ó, isso aqui foi super veloz, ó, isso aqui, ó, super veloz. Por quê? Porque os juros globais caíram, então o risco ficou maior, o apetite ao risco ficou maior, o preço foi lá para cima. Veio aqui, fez esse teste aqui no fundo aqui, ó, onde eu falei para a galera para comprar nos 28.500. Tô lembrando aqui as coisas
com mais detalhe. Depois subiu, fez aqui, subiu, certo? Agora começa a perna de correção, correto? O que eu diria para vocês aqui, ó? Eu diria, vou melhorar a minha leitura aqui, ó. Eu diria que o Bitcoin vem aqui nesse fundo, vai falhar esse fundo e vai vir aqui, ó. Anote, porque você está ouvindo isso aqui primeiro, beleza? Anote. Eu só vou olhar para o Bitcoin. Claro, se tiver volume no fundo, eu ver alguma coisa acontecendo, evidentemente eu vou seguir a estratégia, né? Não vou jogar dinheiro fora. Mas essa velocidade toda dessa alta aqui, ó, ela vai ter que ser comprimida, entendeu? Como o minério de ferro foi, como todos os outros ativos que subiram muito foi, tá bom? Fiquem atentos. Vamos lá, Ethereum. Ethereum também, certo? Fazendo aí um movimento de correção, menos, né? Menos intenso, parece ter uma defesa. Ethereum parece uma defesa melhor, tá aqui na média de 50, na média de 100, se defendendo, mas eu acredito que vem buscar de 200, e aí a partir do momento que perde de 100 e começa a vir para 200, aí vai buscando os fundos, né? Num primeiro movimento aqui, ó, Ethereum deve vir aqui de novo, na região dos 1760, né? Pra gente, de repente, poder olhar. Evidentemente, o que vale para um ativo vale para outro, né? Porque são classes de ativos semelhantes. Eu sei que as pessoas acham que o Doge é diferente do Ethereum, que é diferente de não sei o que é diferente disso aqui lá. É tudo instrumento de arbitragem, né? De especulação. Então, para mim, não é de se surpreender se ele for buscar aqui o fundo Covid. Tá joia? Você tá maluco? Tá bom, beleza? Vai acontecer? Não. Vai seguir a regra do jogo. Qual que é a regra do jogo? A regra do jogo é testar. Opa, faz isso não. Qual é a regra do jogo? A regra do jogo, ele vir aqui testar esse fundo, né? Vir testar esse aqui, aí vir testar esse aqui, mas aí depois desses testes aqui, ó, já começa a ficar intenso aqui, ó. Aí depois vem pra cá, ó. Então, certo? Attention. SP500 tem correção. A gente tava falando, ó, falei pra vocês aqui, ó, antes de eu sair de férias. Isso aqui é distribuição, fiquem atentos, é distribuição, ó, já foi. Tá aqui na média de 100, certo? Tá aqui na média de 100, defendendo, deve defender um pouquinho, acredito, mas fiquem atentos, tá joia? Nasdaq também, ó, perdeu de 50, tá na de 100, 20 já tá para baixo, né? Eu fiz venda em Nasdaq, estamos acompanhando aí o trade, vamos que vamos, né? A média de 100 aqui é importante, deve fazer uma defesa, vamos acompanhar. Euro ali naquela região que a gente já tinha marcado de acumulação, né? Eu quero olhar isso com atenção, né? Tá vendo? Ó, tá num ponto muito importante aqui, ó. Se não defender aqui, vem aqui pro fundo aqui, ó. Tá certo? Fundo Covid também. Vamos ver o que vai acontecer com o euro, tá bom? Vamos acompanhar, mas tá tudo para baixo, né? Eu tinha uma expectativa que pudesse ganhar força para bater no dólar, mas não tá tendo. Então vamos acompanhar. Dólar Index no topo aqui, né? No topo. Também achei que poderia perder força, não está perdendo por uma razão muito simples. Se o risco no mundo está aumentando, as pessoas estão indo para o dólar, né? Petróleo, olha lá. Petróleo, é isso, né? Faz uma defesa aqui, né? Mas já está em tendência de baixa. Me escute, já está em tendência de baixa. Game over para o petróleo. Tem publicação falando de $100 e tal. Game over para o petróleo, tá bom? Tendência de baixa, né? Não vale a pena pensar em compra, tá fazendo aqui uma defesa aqui, porque é um ativo importante, mas para mim tendência de baixa no petróleo. Ouro deve continuar, deve vir para baixo, tá, gente? Fez topo, tá falhando, né? Tem a média de 50 aqui, mas eu acredito que a gente vai ter aí pelo menos uma vinda aqui até os 47, 428 e assim por diante.
E o minério de ferro, que resolveu se defender um pouco, volta a ter as discussões de Covid, essas coisas, o pessoal volta a comprar para falar que o minério vai para cima, etc e tal, essas coisas todas. Mas veja que ele também está fazendo os testes normais de média, né? Bateu na de 20 aqui, ele vem agora, bate na de 50, vai bater, na de 100, perdão, e assim vai. Perfeito? Chique? Chique. Vamos olhar nosso mercado? Vamos lá. Índice. Galera, uma das coisas que eu fico perplexo. É o seguinte, poxa, todo mundo que me acompanha aqui fez o meu curso, se não fez todas as aulas, fez algumas, mas se você não fez minhas aulas, assiste a aula de volume. Tá certo? A primeira aula de volume, em que eu explico a importância do volume, etc e tal. E aí, o que eu explico nessa aula? Eu explico que, no fundo, não importa a situação, no fundo, o mundo não acaba. Né? Eu confesso até que aqui, eu estava achando que eu poderia estar errado e que iria já perder o fundo. Mas a técnica deu um tapa na minha cara e falou: Emerson, não, mantenha a sua técnica, acredite na sua técnica. Por que você não vai acreditar na sua técnica? Tá sendo contaminado? Que brincadeira que é essa? Né? E a técnica prevaleceu. E aí o índice subiu, como tinha que subir, para buscar a média de 50, como tinha que buscar. Por quê? Porque ele já tinha buscado a de 20 aqui e aqui. E a 20 virou para cima. O que ele vai? Vai buscar de 50. Aí ele bate na de 50, devolve. Deixa eu só. Devolve. Defende na média de 9. Volta. Mas ainda assim a média de 50 está caindo. Então acabou o trade. Acabou o trade. Vou repetir. Acabou o trade. Mas, Emerson, a média de 20 está verde e não sei o que. Acabou o trade. Não, mas está cruzando. Acabou o trade. Não, mas, galera, acabou o trade, porque a média de 50 está caindo. Acabou o trade. Aí ele vem para baixo, certo? Aí o que ele faz? Ele ensina. Quem insiste em não querer aprender, ele ensina. Então o que acontece? Perde a de 20 e a 9 virou para baixo. Certo? Então a 9 virou para baixo. Então agora a gente está o quê? Está numa situação em que a gente só compra de novo quando a média de 9 vira aqui para baixo, ficar mais próxima desse fundo, para daí a gente ver se defende esse fundo ou se vai despencar de uma vez e cair de uma vez. Então, a maioria das pessoas, elas têm desespero juvenil, infantil, no fundo, quando não é para ter, certo? E tem, tamo bem pra cacete, quando tá no target, a média de 50 é target. Mas por que ela é target? Porque funciona assim, o preço vai até a média de 9, depois o preço vai até a média de 20, depois ele vai até, olha a expressão, até, depois ele vai até a de 50, daí ele volta, aí depois ele vai até a de 100, daí ele volta, aí depois ele vai até a de 200, depois ele volta, e aí depois que passa a de 200 e fica com todas essas médias acima da de 200 e as médias todas para cima, quer dizer que nós estamos numa tendência clara de alta. Porque o preço saiu do preço diário baratíssimo e foi subindo até que ele passou do mensal, daí ele passou do trimestre, daí ele passou do semestre e daí ele passou do ano e aí ele sobe
sobe, sobe e sobe, certo? Enquanto isso não acontece, você está comprando pullbacks. Enquanto isso não acontece, você está comprando pullbacks. Enquanto isso não acontece, você está comprando pullbacks, sacou? E pullback é um tipo de trade que tem target definido e curto. O target é a resistência próxima. Qual é a resistência próxima? Que é a média de 50. Mas estourou a média de 50, porque o mercado não quer também dar para você de mãozinha beijada, quer fazer o seu ego pensar que você é brilhante, que você está fazendo o trade de uma vida e que vai ter um rally gigantesco de Natal e chique. Pô, galera. Aí não dá, né, meu? Sacou? Aí não dá. Então, veio para baixo e agora a gente vai olhar aqui o semanal, certo? Vamos olhar o semanal? Então, vamos olhar o semanal. No semanal, ele deixa um sinal horrível. Que é o que? Essa média de 9 vindo para baixo e ele perdendo a de 200. Isso é um sinal horrível. Vou repetir. Isso é um sinal horrível. Certo? E qual que é a tendência quando há uma falha num teste de uma resistência, que é essa região aqui, ó? A tendência é ele fazer um spike. Para vir aqui, ó, na próxima. Então, a possibilidade de a gente ir até os 93 mil é muito grande. Não vai lá, meu. Eu nunca sei para onde vai o preço. Eu só desenho cenários e vou explicando aqui para vocês. Tem, evidentemente, esse ajuste aqui, ó, no semanal, no 104,357, que deve ser uma parte de teste importante ali. Mas é isso, galera. That's it. That's it. Ó, tentou, faz parte do movimento do preço. Vira o primeiro sinal azul do semanal, cai. Depois vira o segundo sinal, cai. E depois sobe. Então é isso que nós vamos acompanhar. Isso no semanal, beleza? Sinal péssimo no semanal. Péssimo. Não é bom sinal. No mensal. No mensal, olha a devolução inteira. Ó, devolução inteira. Devolveu inteiro. 9 vai cruzar de 20 aqui, ó. Ela tá no alto por quê? Porque esse candle aqui foi tão violento, esses dois aqui, ó. Subiram tanto com a volatilidade que ele subiu aqui. Certo? Então, o que acontece agora? Deve-se perder essa região aqui, ó. Do 105,371. Então, a gente tem que olhar esse 105,371. Ao perder um mês, fechar abaixo desse 105,371, o que acontece a partir daí? Vai abrir-se um candle no mensal aqui, ó. E aí, como tem já um suportezinho aqui, ó, e é uma falha de um teste de resistência, ele deve buscar o próximo fundo, que é este aqui, ó. Certo? E depois buscar o suporte móvel, que é a média aqui nos 92,610. Então você vê que 93 no semanal, 92 aqui é o caminho. Certo? Mas Emerson, você tinha falado que você achava que ia ter uma defesa na média de 50 ali. Teve a defesa. Ó, deste aqui até aqui, 9 mil pontos. O que você fez com esses 9 mil pontos? Você não fez meu curso para saber que você tem que fazer parcial, que o target seu não pode ser um movimento muito grande, que quem pensa em movimentos que viram gigantescos não é operador, não sabe ser trader, isso aqui não é para você, certo? Isso aqui é para quem sabe calcular risco e retorno. Mesmo que você não saiba, você precisa saber que existe um limite no movimento do preço. Isso tudo se aprende com o meu curso. Aproveita o final do ano, assiste meu curso, está aqui para você sacar, beleza? Então é para baixo, não tem o que fazer, tá joia? Não tem o que fazer, beleza? Vamos olhar aqui o dólar. Ó, olha o dólar. Vou pegar no diário. Ó, o dólar veio aqui, ó. Ele veio aqui, ó. Então o que ele fez? Ele fez, ó, a gente deixou marcado a média de 400 aqui, ó. E a gente falou sobre isso. Eu falei, ó, o dólar vem para baixo, bater aqui, ó. O dólar vem para baixo, bater aqui.
aqui é um ponto de compra no dólar e tal, vai vir para baixo, o dólar vai vir para baixo. Eu falei isso várias vezes, o dólar vai vir para baixo, o dólar vai vir para baixo, o dólar vai vir para baixo. Daí nós vamos confirmar, se ele perder aqui vai ser bom para a bolsa. Se ele não perder, ele perdeu? Não. Gente, trade não é nada, na verdade, na vida, é sobre o que você pensa que você sabe, é sobre o que o mercado ou o que a realidade faz, certo? Então, pô, isso aqui é um teste, ele perdeu? Não. Subiu, a bolsa acabou. Dólar subiu, a bolsa acabou. Vou repetir, dólar subiu, a bolsa acabou, ó. E ele está indo aonde? Ele saiu do caixotão, que era essa região do 5705, e está subindo, ó, para ir buscar, ó, para ir buscar o 5764, tá vendo? Subindo forte, tá? Subindo forte. Então, fiquem atentos, né? Evidentemente, tem a coisa do BC, intervir, etc e tal, mas no semanal, ó, tá indo com força, tá? Tá indo com força, né? Buscando aqui, provavelmente chegar no 5891, talvez buscar esse topo aqui, ó, em 5967 e assim por diante, tá joia? Então dólar é para cima, né? Não vamos ter repique, não vai conseguir. Problema para nós brasileiros, né? Porque dólar para o alto não é bom para a bolsa, não é bom para a sociedade brasileira, porque daí isso gera inflação. Isso gera problema. O IGPM estava mostrando, vai sair agora, né? Vai sair no final do mês o IGPM. Estava perdendo força, isso era importantíssimo para a gente, muito importante. Mas com o dólar subindo, não há o que fazer, hein? No mensal, mesma coisa, né? Tinha aqui esse teste aqui, ó, que era essa perda dessa média de 20 aqui, ó, ele não perdeu. Chegou a ameaçar perder, não perdeu. Então, game over, virou azul. Não adianta. Tá bom? Não adianta. DI futuro. Ó, o DI corrigiu, tá vendo? O DI corrigiu, era esperado, né? O choque de juros foi forte. Ele deve, né? A gente tinha falado que ele viria aqui na média de, perderia a média de 20, perdeu. Tá vindo aqui testar de 50, que tá para cima, né? A 20 já virou para baixo. E a 9 também. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele deve, depois de testar 50, ele vem buscar de 100. Tá joia? Vem buscar de 100. Certo? Então o que a gente tem que tentar entender é o que vai acontecer. Eu acredito que ele vem fechar o gap, esse gap aqui, ó. O que vai acontecer com a inflação do Brasil. É isso que a gente tem que entender. Tá? Eu faço uma compilação todo mês de inflação, tô louco para ver o IGPM. Para entender esse cenário, né? Como eu disse para vocês, o IGPM é um antecedente do IPCA, de qualquer outro preço no Brasil. Quer dizer, o primeiro antecedente é o dólar, o segundo é o IGPM. Então a gente tem que ficar atento a isso, tá joia? E claro, a gringa, né? Que me parece muito claro, a gringa vai corrigir e vai corrigir num nível relevante. Tá joia? Vai corrigir num nível relevante. Eu não acho que essa correção da gringa tem a ver com vírus, não acho nada disso. Eu acho que tem a ver simplesmente com o fato de que toda a razão para a alta dos ativos de risco foi os juros baixos. Quando isso se encerra, né? Esse ciclo de juros baixos, esses ativos têm que ter desconto. Desconto maior, certo? Como assim desconto maior? É muito simples. Se você tem uma empresa, você vai vender ela para mim, eu vou fazer uma conta do quanto você vai faturar nos próximos 5 anos, quanto que vai ser o lucro esperado nos próximos 5 anos, né? Então, quanto que eu vou receber como sócio, certo? E aí eu vou trazer a valor presente, eu vou descontar, vou usar uma taxa de juros para descontar esse valor presente, para trazer o preço, para trazer o valor desses fluxos de caixa que eu vou receber nos próximos meses, nos próximos 60 meses, por exemplo, para eu trazer para valor de hoje. E aí eu saber que se o negócio vale a pena ou não. Quanto maior é os juros, menos vai valer esse negócio, você concorda? Então, por exemplo assim, se os juros no Brasil for 11% ao ano, isso quer dizer que a cada 3 para 4 anos,
o ganho desaparece, certo? Porque é composto, certo? 100 reais menos 10% no primeiro ano dá 90, certo? Menos 10%, certo? Já não vai dar 90, já não vai dar 80, certo? Vai dar muito menos que 80, porque daí você já não tem mais sobre a base 100, correto? Então, é juros compostos, não tem jeito. A base 100 desapareceu, agora a base é 90, e assim vai indo, e assim vai indo. Então, sobre o seu 100, né, cada vez mais você está perdendo dinheiro, certo? Não sei se eu consigo explicar isso direito, mas enfim. Depois, uma outra hora, eu explico para vocês. Mas, basicamente, é esse o problema. Né? Basicamente, é esse o problema. Então, vamos tentar entender como isso vai ficar no mundo, que me parece que corrige, e não é ruim que corrija, tá certo? É importante que os preços sofram correções, porque correção faz parte do processo de formação do preço. O preço não pode subir o tempo todo, porque se o preço subir o tempo todo, tem inflação. E inflação não é bom para ninguém, como a gente já sabe, perfeito? Então, no DI futuro a gente tem esse cenário. Se eu pegar o semanal, olha lá, tá vendo? Ele ainda não virou vermelho no semanal. Então, no semanal ele parece ter fôlego, mas ele não parece ir lá buscar a 200 do semanal ainda. Ele me parece querer perder a 9 do semanal aqui, ó, tá? Parece, mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar. No mensal, ele já entra no segundo mês de perda, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Então, confirma a minha leitura de que talvez ele possa vir aqui no 953, certo? Então, o DI já começando a descontar, e ele veio basicamente na região ali, né? Pré-Covid, estoura um pouquinho a região pré-Covid, né? Ou esses juros, tá joia? Então é isso, beleza? Chique, vamos acompanhando então esse movimento. Então foi isso, galera. Esse é o nosso Fast Trades, último do ano. Queria agradecer de novo a todos vocês que me acompanham. Queria pedir desculpas aí da dificuldade do final do ano. E no começo do ano eu volto com os quadros mais organizados, e para que a gente possa acompanhar bem o mercado. Você que está com prejuízo, minha sugestão é que você não fique sofrendo com ativos que estão ruins, tá joia? Você tem que sair, porque se a bolsa for até os 93, for até os 96, você vai sofrer muito, tá joia? O que você tem que perceber é que é aquilo que eu sempre digo aqui, e infelizmente às vezes eu não consigo transmitir isso adequadamente para vocês. A conta que vocês têm que fazer no mercado é a seguinte: quem tinha 100 mil reais nos 130 mil pontos e saiu no topo, hoje compra Ibovespa 40% mais barato do que há 6 meses atrás. Foi de longe o melhor investimento que a pessoa fez. De longe. Se ela saiu do Ibovespa e comprou juros, coisa que se ele seguisse meu fast trade aqui ele poderia ter feito, ele ganhou 2 vezes, certo? Se ele fez trades curtos, ele ou ela fez trades curtos, manteve uma parte do capital lá na renda fixa com o juros subindo, né? E fez trades curtos, aproveitou oportunidades, essa pessoa ganhou muito dinheiro, porque daí ela ganhou a remuneração do capital dela, e ela também ganhou nesses trades curtos que ela fez. E ela não perdeu dinheiro, porque ela saiu nas máximas. E daí eu pergunto para você que está em Petrobras, por que você não saiu ainda? Por que você não saiu ainda? Topo histórico, perto do topo histórico, falha, mas vocês esperam acreditando, né? Imagina, veja, eu não comprei Petrobras quando estava, acho que era
20, eu falei que ia 17, eu só comprava 17, eu só comprava 14, estava 17, alguma coisa assim. Errei feio, né? Mas se você comprou naquela época, bateu 30, você não saiu, por que você ficou, meu? Para ir para 35, 30 para 35, nós estamos falando de um ganho de 12%. 12%. De uma alta que teve uma perna de 17, ou de, acho que foi 17, de 17 até 30. Verdade mesmo? Que você vai se prejudicar dessa forma? Ah, eu entrei no final. O papel não está nem aí para se você entrou pro final, tá bom? O movimento do preço acontece independente da gente, beleza? Então é isso. Muito obrigado. Foi um ano desafiador para todos nós. Eu espero encontrar todos vocês de novo no começo do ano que vem. Queria agradecer mais uma vez o apoio e é muito gratificante para mim falar com vocês todos os dias, falar sobre o mercado. Meu trade evolui muito por causa de vocês, por causa das dúvidas, por causa das perguntas. E eu espero melhorar a nossa comunicação a partir do ano que vem. Estou com umas ideias na cabeça aí. Logo venho dividir com vocês, tá bom? Muito obrigado. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Deus abençoe você e suas famílias. Gerencie bem o risco. Se você não ganhou dinheiro até agora, eu te diria que talvez não seja o melhor momento para você operar. Talvez seja o melhor momento para você estudar. Faço o convite para você fazer o meu curso. Está aqui no card de graça. E se você operou muito mal o ano, mas esse mês você está tendo um bom resultado, que tal já parar? Que tal fechar um mês positivo? Então 2 dias para o ano acabar, basicamente, né? Certo? Então, gerencie bem seu risco, cuide-se e não sofra desnecessariamente nos últimos dias do ano. O que tinha que ser feito já foi feito, o resto é risco desnecessário, tá bom? Um abraço para todos vocês, fui, vejo vocês em janeiro. Tchau, tchau.